Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fabiano. Vou estar com vocês nessa tarde. Então, a gente vai falar hoje sobre o adiantamento de 13º dentro do INDP. Né? Então, o que é que vai receber o adiantamento? Né? Algumas regras dela. Essa remuneração, né, ela é de todos os colaboradores, corresponde a 1/12 da remuneração. Qual é o cálculo a ser feito? É pegar o salário do funcionário e dividir por 12, né? Porque ele é dividido de janeiro a dezembro. Obviamente, à medida que o funcionário vai entrando, ele vai recebendo o direito a esses avos, que seria a fração de 15 dias ou mais de trabalho. Então, vocês têm que considerar se o funcionário ele já tem 15 dias de vínculo, funcionários novos principalmente. Então, o funcionário ele é novo na empresa, beleza, ele entrou quando? Dependendo da data de admissão dele, a partir do mês de admissão dele, ele já tem direito a um avo. E tome muito cuidado com o 31. Muita gente que esquece. Tem muita gente que usa só a base de 30. Só que quando é mês de admissão, ele é não comercial. Então, às vezes, esse dia 31 pode vir a fazer o nosso funcionário a ter um avo, dependendo da data de admissão dele. Então, até quando vocês têm que cuidar para pagar essa parcela? Até o final do mês que vem. Tem muitas empresas que ao longo do ano já vão pagando, então isso já facilita. Ah, Fabiano, eu posso pagar junto com as férias? Pode, tem empresas que optam por pagar junto com as férias. Faz o cálculo de férias e já faz o adiantamento junto. Assim como tem empresas que não deixam para pagar em novembro, já pagando ao longo do ano. Tem empresas que optam, às vezes, por deixar só para pagar em novembro. Tem empresas que negociam com o funcionário, tipo, às vezes o funcionário precisa por alguma emergência. Né? A empresa pode vir a jogar com um adiantamento, tá? Desde que respeite até o 30 de novembro. Então, fiquem atentos. Aqui eu já faço um questionamento para vocês. O adiantamento, eu posso pagar todo ele já no adiantamento, se eu quiser. O funcionário ganha R$1.000. Eu posso pagar os R$1.000 agora no adiantamento de 13º ou não? O que vocês acham? Pode botar lá no chat, lá rapidinho, né? Sim, não, talvez. Olha, temos mais respostas lá. Temos uns não, temos uns sims. Por que eu faço a brincadeira com você? Se a gente pode pagar todo o adiantamento agora, sim ou não, né? Porque o que acontece, pessoal? Existe até uma normativa que explica sobre essa questão, se pode ou se não pode estar recebendo o 13º. Tanto que no meu slide eu brinco, proibido, pessoal, não pode pagar tudo, tá? Aí a quem botou sim vai me questionar, né? Não, Fabiano, pode sim. Aí eu digo para vocês, mas o próprio E-Social tem explicações sobre o porquê que não pode fazer o pagamento antes, tá? O que acontece? A gente tinha uma cultura de CFIP. CFIP aceitava as coisas de uma maneira mais fácil. Então, às vezes, a gente declarava a CFIP em dezembro, mas com os recolhimentos que aqui já foram pagos antes. Agora, com o E-Social, isso não existe, pessoal. O E-Social só recebe a folha de 13º na competência dezembro. Ou seja, os encargos têm que ser na folha de dezembro. Claro, isso é mais uma explicação mais para quando a gente falar de 13º final. Essa informação que eu estou mostrando aqui em tela para vocês, aí, como enviar o pagamento de 13º salário pago integralmente durante o ano, né? Isso aqui está lá nas perguntas e respostas do E-Social. Se vocês entrarem no portal do E-Social, tem essa informação. Porque o que diz o manual, né? Se a gente pegar aqui, ó, vou avançar para o meu próximo slide, na página 32 do manual do E-Social, o que eles recomendam, né? O que diz lá no manual? Se vocês optarem por querer pagar o 13º de forma integral, que não pode, né? Eles mandam vocês não pagar integral, deixar uma reserva de valor para poder pagar em dezembro. Então, vamos supor, o funcionário ganha R$1.000. Vocês não vão pagar os R$1.000 para eles. Vocês têm que deixar desses R$1.000 um pouco de verba para poder conciliar com os descontos. Porque o desconto de INSS, imposto de renda, tudo isso vai ser retido aonde? No 13º final. Só o FGTS que é antes. O FGTS é na competência de pagamento. Mas o INSS mesmo, ele só vai ser recolhido na competência de dezembro. Ah, eu quero, Fabiano, a empresa pediu para adiantar todo o 10º. Não pode. Então, tu vai ter que dizer para a tua empresa, olha, o que eu posso adiantar de valor é até X. E daí vocês vão deixar um pouco de valor, de provento, para ser pago em dezembro, para cobrir o desconto, porque a folha não pode ficar negativa. O social nem recebe uma folha negativa. Qual é a dica que eu dou? Faz uma simulação de cálculo, se for o caso, vê lá, o funcionário lá ganha X, ele vai ter tantos de desconto, então, com esse desconto que ele vai ter, o máximo que eu posso pagar de provento é Y. E aí vocês vão lá na folha de novembro deles agora e paga até esse valor, porque em dezembro tem que ter esse cálculo final. Até o Lério fez uma pergunta ali, né? Mas no sistema eu posso entrar na competência 12 e fazer para o cliente pagar, e depois enviar para o E-Social? Pode. Se tu quiser fazer isso, pode. Qual é a ideia dele ali, né? Fazer o quê? Ir lá na competência dezembro e calcular a folha.
mas não mandar nada para o e-social, só mesmo em dezembro. Por que não é o legal de tu fazer isso, tá? Vamos a um segundo momento, né? O que acontece? Eu vou lá e adianto o 10º todo agora. E aí, se eu desligo esse funcionário? Né? Eu já tenho um alvo gasto, um alvo pago de uma coisa que ele não deveria nem ter recebido, porque eu desliguei em novembro, por exemplo. Então, eu acabei pagando a mais. Aí, o que acontece? Aí tem que descontar aquele valor que eu já paguei a mais dele. Aí, eu não tenho alvo suficiente para pagar o que eu paguei para ele. Então, aí você já começa a criar problemas para a folha de vocês por causa de uma coisa que tem até uma normativa que diz que não é para fazer. Então, por isso que o ideal é não adiantar todo o 10º, tá? Recolhimentos de encargo, né? O que a gente vai recolher de encargo nessa competência? O adiantamento, a gente só tem o recolhimento de FGTS, tá? Então, vocês não vão recolher ainda o INSS, não tem recolhimento para a parte, então, previdenciária e nem imposto de renda ainda nesse adiantamento aqui. Ele vai recolher só o fundo. O bom é que esse fundo, ele vai junto com a folha de pagamento do mês. Então, fica mais tranquilo. Quando vocês enviarem o e-social, mandarem o 1200, vai essa informação. Então, mandou o 13º agora, né, o adiantamento. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? Chega lá no FGTS digital e olha, meu Deus, o cara recebe lá R$1.000 e vem uma base de 1.500 de FGTS. Mas por quê? Porque tem que lembrar que teve um adiantamento de 13º já naquela competência. Então, o INSS vai ser o INSS só da folha, férias. Agora, o FGTS não. O FGTS vai ser da folha, vai ser de umas férias e também vai ser o do 10º. Quando forem gerar o FGTS digital, né, tem que tomar cuidado com relação a isso. Fiquem atentos para não ter surpresa. Pode acontecer, pode, mas fiquem ligados com relação a isso, né? No INDP, como é que funciona a questão do cálculo do adiantamento, né? No INDP nós já temos uma fórmula pronta para isso, tá? Então, ali, essa é a nossa rúbrica de adiantamento de 13º. Ela já vem parametrizada. Por exemplo, a nossa fórmula no padrão, ela garante, por exemplo, Fabiano, eu não lembro se eu paguei o 13º para o Fabiano. Tem como eu verificar isso? Tem relatórios que a gente para isso, né? Mas se a fórmula de vocês está no padrão nosso, quando vocês calculam o adiantamento, e se já tiverem calculado o adiantamento antes para esse funcionário, o sistema já nem calcula. Ele vai identificar que já houve um pagamento de adiantamento e aí não vai calcular. Mas volta a citar. A fórmula tem que estar no nosso padrão. Se vocês modificaram a fórmula por causa de alguma situação especial de vocês, por causa de algum pagamento, você pode entrar em contato com a gente, né, e pedir um ajuste na fórmula para ter essa validação para quando pagar, evitar de pagar duplicado. Aí aqui vem a parte de incidências. Então, a primeira guia aqui a gente está de incidências, que é as incidências para dentro do INDP. E para o e-social, ela vai ter que ser uma natureza de rúbrica 5504, que é o adiantamento. Pode ver que ela não tem tributação para a Previdência, não tem tributação para imposto de renda, mas vai ter a tributação para o FGTS. Então, por isso que eu falei, né? Quando entrarem no FGTS em digital, fiquem atentos que vocês vão ter mais informações, né? Vocês não vão ter só lá o FGTS da folha e das férias, vão ter também o do adiantamento. Então, o FGTS nesse mês, ou no mês que vem, quando vocês fizerem o pagamento, vai estar um pouco maior. O que vai ser enviado, então, para o e-social de eventos relacionados ao 13º? O 1200, o 1210 normal, por causa da folha, e o fechamento. Então, nunca esqueçam disso, né? Quando a gente falar de 13º final, aí a gente vai ter dois envios, tem a da folha e a do 13º. Agora, no adiantamento, ele vai junto com a folha de salário, junto com as folhas que tiver naquela competência. Para vocês calcularem a folha de salário de adiantamento, basta vocês gerarem o 1200, que ele vai gerar um único 1200, e esse único 1200 vai contemplar já a folha de adiantamento. Lembrando, né, que quem quiser fazer o recolhimento do FGTS, nem precisa esperar fazer o fechamento. Quando mandar o 1200 já pode ir lá fazer o recolhimento, que já vai ter o salário, férias e mais a questão do 13º. Então, fiquem atentos com relação a isso. Aí depois é fluxo normal de folha. Mandou o 1200, manda 1210 e faz o fechamento. Só que, claro, como eu volto a citar, né, não vai ter parte previdenciária ainda. Vai ter só o FGTS. Por isso que só mandando o 1200 já poderia gerar o fundo de garantia, porque ele já garante a geração da guia. O INDP, qual é a vantagem do INDP? Né? O INDP ele é um sistema que ele consegue trabalhar com competências para frente ou para trás. Então, Fabiano, eu terminei a minha folha agora de outubro, né? Tá tudo certinho já. Se vocês quiserem, você já pode começar a calcular o adiantamento no referente a novembro. Que daí, quando chegar lá no final de novembro, você já tem essa informação, ou só tem que recalcular a folha, ou aquelas empresas que é mais simples, que é só salário, não tem média de comissão, não tem nada para pagar mais no adiantamento,
já está pronta. Ou seja, é uma empresa menos para vocês se preocuparem. Ou então empresas menores, a dica que eu dou também, porque tipo, o escritório tem uma empresa com 100 funcionários ali, um cliente com 100 funcionários, mas tem aquele cliente que tem 3, 4 funcionários. Então, esse que é 3, 4 funcionários, se é uma folha simples, você deixa pronto. É uma folha menos para se preocupar. Então, não esqueçam. Fez a folha de adiantamento, fez a folha de salário, tudo que acontecer no mês de novembro, ou se pagar agora em outubro, quando vocês encaminharem o 1200, já vai as informações, tanto da folha de salário, férias e adiantamento que tiver no mês, tá? Não, diferente do 13º, que tem 2 envios. Né? E como é que a gente calcula, então, no INDP na prática? Vamos abrir aqui o INDP. Então, com o INDP, vocês podem vir aqui, ó, movimentações, 13º, e tem a opção de calcular, cálculo de adiantamento de 13º. Vamos entrar aqui. Para quem já está acostumado, né? Está aqui o nosso bom e velho lançamento de eventos. Para quem é novo no sistema, estou apresentando ele, então, aqui para vocês poderem conhecer. Então, aqui vocês vão botar em qual competência, né, que vocês vão gerar a folha, pagamento do 10º. Quem trabalha com regime de caixa pode modificar aqui a data do regime de caixa. Aqui nós temos o agendamento de eventos, né, que é para puxar lá do agendamento os eventos que eu deixei programados lá. Agendamento de eventos, só para mostrar para vocês, né, ela fica aqui, ó, configurações, agendamento de eventos. E aí dentro do sistema, a gente já tem um agendamento padrão para adiantamento de... Opa, eu peguei salário, né? Adiantamento de 10º, tá? Então, vocês podem parametrizá-lo, né? Por que eu acho sempre interessante parametrizar? Porque a gente vai ver quando a gente for fazer o cálculo ali, a gente pode, então, fazer um cálculo para todo mundo ao mesmo tempo. Aqui, por padrão, a gente bota só o adiantamento. Mas nada impede de eu vir aqui no incluir, ó, e adicionar mais eventos de adiantamento. Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se a gente fosse calcular o adiantamento. Eu vou entrar na folha ali, mas já vamos sair, porque eu quero mostrar uma situação. Então, a gente vai selecionar aqui quem é o funcionário e vai avançar. Quando a gente avançar, ó, ele vai trazer o evento 169, que é o adiantamento de 13º. Mas, Fabiano, eu tenho mais situações que eu pago no adiantamento, algumas médias ou coisas assim. Não tem problema. Vocês vêm aqui na configuração, ó, vocês podem parametrizar isso, a informação. Ó. Vocês incluem aqui, selecionam qual o evento que vocês querem. Ó. Vocês podem vir aqui no F4, ó, pode colocar aqui, ó, adiantamento. E aí ele vai filtrar tudo que tem de adiantamento dentro do sistema. E aí vocês podem selecionar o que vocês querem. Eu quero botar hora extras e repouso aqui. Ó. Selecionar ele. Referência 1, porque ele tem fórmula. Pode sair em qualquer mês. Nesse caso pode, porque eu posso calcular o adiantamento não só em novembro, né, posso calcular antes dele. Para qual tipo de trabalhador? Vou botar só para os empregados, com autônomo, isso aí não vai ter o adiantamento. Eu quero que essa informação saia só no processamento que for de salário. Né? Opa, salário não, adiantamento de 10º. O hábito de agendar coisas sempre no salário. Né? Adiantamento de 13º. E ainda aqui embaixo, aqui, a gente pode considerar filtros de afastamentos. E aqui embaixo vocês podem criar filtros. Ó. Pode deixar para todas as empresas. Pode... não, Fabiano, não é todas as empresas que eu tenho essa situação. Então, eu posso marcar só as que eu quero também. E ainda tem outros filtros que vocês podem criar, tá? Vocês podem criar filtros só por filiais, por cargos, por centro de custo, por obra, de acordo com a necessidade da empresa e do cliente de vocês. Então, vocês vão parametrizar isso. Por quê? Quando a gente for calcular as folhas, ele já vai trazer esse evento. Fabiano, mas nem todo mundo recebe, não tem problema. O evento tem uma fórmula e ele vai analisar quem tem direito a receber e ele vai fazer o pagamento. Um exemplo, se eu pegar aquele funcionário agora e avançar, ó, agora pode ver que vem o adiantamento e também vem ali o evento de hora extra para fazer a média de hora extra. Por que é interessante ter um agendamento bem parametrizado, as rúbricas bem parametrizadas, com fórmulas e tudo mais? Porque a gente pode calcular a folha de algumas maneiras dentro do INDP. Porque, por exemplo, eu posso fazer no 10º de que maneira? Eu posso vir aqui, ó, avançar. Aquela hora eu selecionei, né? Agora eu vou selecionar ninguém e avançar. Quando eu avanço, ó, eu verifico todo mundo que tem aqui para fazer cálculo. E aí eu posso ir avançando e passando funcionário por funcionário. Eu dou um calcular, vou para o próximo, dou um calcular, vou para o próximo, e assim a gente vai sucessivamente, um a um, né? Ou então, pessoal, se eu tenho uma parametrização já bem elaborada, em vez de eu selecionar um funcionário ou um por um, eu posso simplesmente avançar, deixar todo mundo marcado e clicar no botão calcular, ainda mais que adiantamento. Ainda mais que uma empresa não tem muita coisa na folha para ser pago no adiantamento, só salário mesmo, é mais fácil ainda. Dá para clicar em calcular todo mundo e aí depois só faz uma conferência, fica muito mais prático, tá? Quando se a gente clicar em calcular, ele vai calcular a folha de todo mundo, aí depois basta conferir. Ou então, eu também posso selecionar só um funcionário, como eu havia citado ali, ó, e fazer o cálculo apenas dele, tá? Eu posso vir aqui, ó, dar um calcular, e aí esse funcionário já tem a folha do adiantamento, tá?
Se tiver dúvida no que está calculando no adiantamento dele aqui, ó, pode clicar no Dzinho aqui, ó, que aí ele vai trazer um detalhamento de como é que o sistema fez o cálculo. Então, ali no evento 169, ele fez uma validação, não encontrou nada nessa validação, aí partiu para o cálculo. Então, o que ele fez ali? Ó? Ele pegou ali os 12 avos ali do funcionário, né, fez a divisão e multiplicação, pegou o salário dele, dividiu por 12, vezes 12 avos de direito que ele tinha, porque esse funcionário é um funcionário antigo, pode ver lá, ó, desde 2008. E aí depois ele pegou todo esse valor e dividiu por 2, né, porque ele está pagando só 50% do valor do salário do funcionário ali. E aqui, como esse funcionário não recebe nada de média nada de hora extra, o evento ficou zerado, né? Fabiano, eu preciso evento aqui agora? Não, eu não preciso pagar esse evento aqui. Se eu simplesmente pegar e gravar essa folha aqui, quando eu sair, esses eventos que ficou zerado, ele sai. Pode ver que não aparece aqui para nós INSS, nem imposto de renda, porque não é nessa folha que vai ter essas cobranças. Eu só tenho quem? O fundo de garantia. Ó. Agora, o INSS vai ser só no 10º final. Ah, Fabiano, eu quero conferir essa folha. Tem como conferir? Tem. Vamos gravar aqui, ó. E aí, para fazer a conferência, vocês podem usar o quê? Uma folha analítica, por exemplo, né? Aí, se vocês não querem todas as folhas, ó, desmarca aqui e marca só a folha de adiantamento e dá um pré-visualizar. E aí ele vai trazer aqui para vocês a informação ali da folha que está sendo calculada. E também tem o resumo geral, né? O resumo geral, quando vocês forem tirar ele, eu recomendo que vocês deixem marcado ali os processamentos, tanto salário como adiantamento, né, e férias. Por quê? Para vocês poderem ter uma realidade do fundo de garantia. Que aí vai estar ali, ó, base de FGTS salarial, base de FGTS com 13º, então o meu recolhimento vai ser esse valor. Então ele está considerando as duas bases para o recolhimento. Fica mais fácil vocês poderem conferir lá no FGTS digital. Ah, e o Olerite, também dá para gerar o Olerite. A gente pode vir aqui, ó, no Olerite de salário, e aí desmarca aqui, ó, e marca só o adiantamento, e dá um pré-visualizar. E aí vocês vão ter o Olerite só do adiantamento. Ah, Fabiano, mas aqui a gente entrega um Olerite único, com o salário e o adiantamento tudo num só. Não tem problema, marca aqui, ó, e manda visualizar. Aí vai sair tanto a parte salarial, quanto a parte daquele funcionário ali. Ó, o salário dele, né? E mais o adiantamento de 10º num único Olerite. Aí fica a critério de vocês, né? Querem entregar tudo numa vez só, ou em Olerite separado. Gera 2 no mês e gera. Até quem tem o web sharing da DataCentro, que é aquela ferramenta que dispara o e-mail das pessoas, ou para o aplicativo, né, que a pessoa pode ver pelo celular o Olerite, aí pode mandar separado, ou pode mandar junto, que daí não precisa nem gastar com papel. Então, quem não conhece a ferramenta do web sharing, é uma ferramenta que faz os disparos, tanto dos Olerites, quanto também dos documentos, né? Às vezes tem que mandar um documento ali para a empresa, a gente também pode mandar, por exemplo, o resumo geral para a empresa via web sharing. Aí vocês podem entrar em contato com o nosso time de vendas, ali, nosso consultor de vendas, para poder pegar informações do web sharing para poder fazer esses envios. Então, quando você terminou o 13º, fez o cálculo do adiantamento de 13º, pode então fazer o disparo dos Olerites e depois vai mandar para o e-social no 1200 lá para poder, lembrando sempre que só vai ter recolhimento de FGTS agora no adiantamento, tá? Só para mostrar mais uma vez aqui as fórmulas, o sistema já vem com várias fórmulas para o adiantamento de 13º, mas nada impede de ser criadas novas fórmulas caso vocês precisem, tá? O sistema é aberto e a gente pode ajudar vocês. Qualquer dúvida para criar fórmula, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte. Se for muitas fórmulas a serem criadas, no máximo o pessoal vai pedir para vocês mandarem formalizar por e-mail, que aí eles vão fazendo e vão encaminhando para vocês as fórmulas também, né? Qual é a dica que eu dou também, né? Já aproveitando um gancho aqui, para aquele cliente que gosta de criar os seus eventos, e ele mesmo gosta de criar essas fórmulas, ou ele quer criar essas rubricas. Se criar um evento de adiantamento, tá? Eu fui lá e criei um evento de adiantamento. Lembre-se sempre de criar depois o 13º final, porque se eu estou pagando o adiantamento, eu também tenho que pagar depois no final esse evento, salvo alguma exceção. Então, criou um evento de adiantamento, já cria ele para o 13º final. E todo evento de adiantamento que alguém de vocês, se você está para criar, tá? Tome muito cuidado que, ao criar um evento de adiantamento, vocês têm que vir aqui nos grupos de cálculo, configurações, grupos de cálculo, e procurar o grupo de cálculo de adiantamento. Ó. E aí vai ter aqui, ó, adiantamento de 13º. E aqui, ó, vocês devem incluir todo o evento que vocês usarem na folha de adiantamento. Fabiano, por que eu tenho que incluir aqui os eventos que eu estou usando? A nossa base padrão, nossos eventos padrão já vão estar todos aqui, tá? Mas se vocês criarem algum evento novo, que não for com auxílio do suporte, obviamente, o suporte já vai incluir aqui para vocês. Para quê? Para quando calcular o 13º final, tem que ter o desconto.
Então, tudo que vocês pagarem agora no adiantamento vai ser descontado no 13º final. Ah, e se eu esquecer, tem algum problema? Não. Só que quando chegar lá no 13º final, que o valor vai estar incorreto, vai ter que voltar aqui, arrumar, e aí recalcular a folha de 13º final para acertar o valor. Tá? Mas criou um evento novo, pessoal, de adiantamento, eu sempre dou a dica, já cria o do 13º final e já coloca ele aqui também, tá? Já inclui nesse grupo aqui. E, se possível, né, já deixe no agendamento. A Sinara perguntou ali, né, pode mostrar novamente como incluir o evento no agendamento? Claro, com certeza. A gente faz aqui, ó, Sinara. A gente vem aqui em configurações e vai entrar nessa opção aqui, ó, agendamento de eventos. Quando você clicar aqui, ele vai te pedir a senha do usuário master, né, ou a senha de quem estiver logado. E aí aqui já vai mostrar o que tem de agendamento. E aí eu posso vir aqui no botão incluir. Se eu quiser modificar um, também poderia, tá? Se eu quisesse excluir. Mas também eu posso vir aqui e incluir, ó. Incluir um novo. Aí aqui eu tenho toda a minha lista de eventos. Caso você saiba a numeração do evento, pode digitar ela. Caso não lembre, use o F4 aqui. Pesquise aqui qual é o evento que você quer, né? Por exemplo, adiantamento, ó. E aí quando você der o Enter, ele vai filtrar tudo que tem a palavra adiantamento. Pode também escrever toda a palavra. Só escrever um pouco, ele já encontra para nós. Aí você seleciona a rúbrica que você quer. Por exemplo, eu quero adicionar aqui a de insalubridade. Confirmar a seleção. Aí ele vai trazer para nós aqui a rúbrica. Como ele está dizendo que é unidade, então eu vou botar 1. E aí aqui eu posso ainda parametrizar, né? Como é adiantamento, eu quero pagar em qualquer mês. Então, eu vou deixar permanente para todos os meses. Aqui embaixo, eu posso selecionar o tipo de trabalhadores que eu quero, né? Então, no caso, vai ser para os empregados / temporário. Posso colocar alguns filtros aqui, e aqui é muito importante colocar o tipo de folha, para esse evento não sair em folha errada, né? Eu não vou querer que ele saia numa folha de férias, por exemplo, né? Ou de salário, lá, ou complementar, não, eu quero que ele saia só na folha de adiantamento. Então eu vou vir aqui e vou marcar só adiantamento. Feito isso, posso também considerar algum afastamento, e mais abaixo aqui, eu ainda posso criar mais alguns filtros. Eu posso colocar para todas as empresas, como já vem setado aqui, ó, posso selecionar só uma empresa, por exemplo, assim como eu posso vir no F4 e marcar algumas empresas que eu quero. E aí ele vai dizer que eu tenho uma seleção para 3 empresas. E ainda diz, claro, aqui como eu selecionei empresas, aí desabilita a maioria dos filtros, né? Porque aí é diferente. Ó. Então eu posso vir aqui, ó, vou deixar todas aqui, para a gente poder... Aí você pode colocar filtros por cargo, centro de custo, tomador, obra, e aí você pode criar a informação que você quiser e salvar. E aí vai estar lá o evento salvo para quando você calcular. Fica muito mais fácil para você poder fazer a sua folha, né? Quando você for fazer, você já consegue ter essa informação lá. E daí, eu gosto de deixar bem parametrizado o agendamento, né? Por quê? Porque daí, vindo aqui, ó, no cálculo do adiantamento, né? Você pode tanto passar um por um, obviamente, né? Mas se você simplesmente avançar, quando calcular aqui fica muito mais fácil. Porque daí você sabe que aqueles eventos ele mesmo vai mapear o cálculo, vai fazer, e depois é só conferir, tira uma folha analítica, ou tira os próprios olerites para olhar, ou entra nos cálculos novamente, como vocês se sentirem melhor, tá? Mas maneiras de conferir tem várias ali, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ali, pode colocar no chat, tá? A Kátia fez uma pergunta interessante ali, ó. Fabiano, existe uma possibilidade da DataSem fazer um curso com foco em bases, incidências, grupos de cálculo, rúbricas? Isso ajudaria demais, porque temos bastante dúvidas sobre essas questões no dia a dia. Kátia, eu vou ser bem sincero, assim, ó, a gente já tentou projetar até um curso, aulas de, vamos dizer assim, de como criar até fórmulas, tá? Mas sim, a gente tem foco nisso aí, até vou anotar aqui para levar adiante, se tem um interesse aí, para a gente, de repente, fazer uma live, um treinamento, alguma coisa assim, tá? Pode deixar que eu vou levar, assim, para frente essa questão ali. Mas obrigado pelo toque. Isso aí, pessoal, ideias, sugestões, assim, pode colocar, né? O Celso perguntou ali, né, poderia explicar como calcular a média de hora extra, né, no adiantamento, como também nas comissões? O INDP ali, ele já tem uma fórmula padrão para essa situação. Deixa eu voltar aqui no sistema. E daí o que o sistema faz, tá? Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, de hora extra, que eu vou ler para vocês o que ele faz, né? Ele vai pegar aqui a quantidade de horas que o funcionário fez ao longo do ano. O S faz isso, né? Tudo que foi pago tudo que teve de horas ao longo do evento 98, 99 ou 100, que são os eventos de hora extra, né? Então, tudo de janeiro
até o mês que vocês estão calculando ali, né, o que foi pago de horas extras. Com isso, por exemplo, o evento 98, ele vai elevar a 50%, né? Se for o de 70% a 70% ou a 100%. Então, o que ele faz? Bom, o Fabiano fez 10 horas extras ao longo do ano. Aí ele vai pegar essas 10 horas, vai multiplicar por 2, por exemplo, se for 100% ou 50%. Aí, com isso, ele vai dividir pelos avos de direito, né, para fazer a média, vezes o valor da hora atual, né, o valor de uma hora do funcionário, dividido por 2, né, e aí ele vai pagar 50%. Ou seja, tudo que o funcionário fez de hora extra, aí vai elevar a 50%, 70% ou 100%. Baseado com isso, a gente vai dividir, né, pelos avos de direito do funcionário e multiplicar pelo valor de uma hora atual dele, porque o funcionário pode ter já sofrido algum reajuste, e dividir por 2. Mas, aqui eu abro um parênteses, né? Às vezes tem pessoas que têm um entendimento que deve ser diferente. Ah, não, Fabiano, eu quero calcular, eu quero pegar tudo que foi calculado e dividir por 12, ou dividir por avos de direito, a gente também modifica, tá? Mas esse seria a forma que a gente tem, que foi a consultoria que passou para nós, né? Já a questão da comissão ali, né? Que nem o Celso pediu ali para mostrar para o pessoal como é que funciona os cálculos, né? Mas é perfeita a sua pergunta, Celso. Muitas vezes a pessoa tem cálculo nele, dizem, eu sei calcular, mas às vezes as pessoas têm essas dúvidas, né? Mas é muito boa essa pergunta. A média já de comissão, o que ele faz? Ele pega tudo que foi calculado de janeiro até agora, ou desde quando o funcionário foi admitido, divide pelos avos de direito, dividido por 2. Aqui a gente tem um menos 2, por quê? Porque ainda não tem os avos ainda de novembro e nem de dezembro ainda, então por isso que a gente bota menos 2. Mas, se a empresa já tem os avos, não, Fabiano, eu vou fazer só no final do mês e eu já quero ter com isso com a minha folha lançada. A gente faz uma padronização também. Mas, sim, o sistema, então, a média já de comissão seria isso. Pegar tudo que a pessoa recebeu, né, e fazer a divisão pelos avos de direito, né. Então, aqui que ele vai fazer. E essas médias já tem no sistema, e se vocês tiverem mais média, como eu havia citado, né, a gente também pode criar mais rubricas ali também. É verdade, o Celso bota ali, cada sindicato tem uma incidência anual para calcular. Sim, tem que. Quando a gente vai fazer média, esses cálculos, né, sempre tem que cuidar CLT, consultorias e sindicatos, né? Porque às vezes um sindicato pode mudar uma regra que está na CLT lá, devido à convenção. Mas perfeita a colocação do Celso ali. Bom, pessoal, como não tiver mais nenhuma pergunta ali, mais nenhuma dúvida, mais uma vez, pessoal, em nome da DataCentro, então, em meu nome, agradeço demais a atenção de vocês, desejo uma ótima tarde, um bom trabalho a todos vocês, e até a próxima live, tá bom? Obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.